Olá, eu sou a Kate. No vídeo de hoje, atendendo a mais um pedido de vocês, nós vamos aprender como fazer essa caixa aqui, guirlanda para docinhos ou brigadeiros. Essa caixinha tem 20 centímetros de diâmetro por 4 de altura e o anel ele tem 5 centímetros de largura. Nessa caixa aqui cabem 10 forminhas de origami que estão representando os docinhos ou brigadeiros ou bombons, né? Dependendo aí do tamanho, pode ser que caiba até 12. As forminhas de origami ficam como uma sugestão, né? Para você usar como suporte para os docinhos. E também eu fiz a tampa com visor, né? Para deixar como sugestão para vocês. Sem o visor ela também fica muito bonita. Com o visor a gente vai precisar aí de um pouquinho mais de passos aí. O visor ele é colado entre as duas camadas, tá? E eu fiz essa caixa redonda com papel cartão utilizando a mesma técnica da caixa para mini bolo. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e acima nos cards. Já gostou da ideia do vídeo de hoje? Então aproveita, já deixa aqui para mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo! Para fazer a nossa caixa guirlanda para docinhos e brigadeiros, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o tamanho que vai ser essa guirlanda, né? O círculo que vai compor aí a caixa. Eu peguei aqui forminhas de origami como referência, tá? Eu peguei 10 forminhas e formei um círculo. Ela me deu aí uma base de 20 centímetros de diâmetro, né? Por 5 de largura aqui. Tá? Essas forminhas já ensinamos aqui no canal, vou deixar o link para você ver, caso você ainda não tenha visto esse vídeo. Ela é muito boa para vocês utilizarem aí como divisória ou suporte para os docinhos, né? Para eles não ficarem dançando dentro da caixa. Para fazer essa caixa, eu estou utilizando aqui papel cartão de gramatura 200, tá? Esse papel aqui, ele é aqueles que a gente encontra avulso nas papelarias, que eu acho que o que a maioria de vocês costuma encontrar. Ele é colorido de um lado, craft do outro, daí ele é um pouco mais poroso do que o papel de gramatura 240. Nós vamos começar trabalhando a base. Então, para essa base, nós vamos precisar de 2 anéis desse tamanho aqui. Esse anel ele tem 20 centímetros de diâmetro e a parte interna tem 10 centímetros de diâmetro. Né? Para desenhar as medidas, eu estou utilizando aqui régua e compasso. Para traçar então as medidas, nós vamos pegar o compasso e abrir primeiro uma abertura de 10 centímetros para a gente conseguir traçar a parte de fora. Em seguida, nós vamos fechar um pouco o compasso na medida de 5 centímetros, né? E vamos utilizar o mesmo pontinho que a gente utilizou para fazer o círculo de fora e vamos fazer o círculo de 10 centímetros. Então, eu vou ficar aqui com essa medição, tá? 20 centímetros aqui fora, 10 centímetros aqui dentro, e eu vou cortar então tanto essa parte de fora quanto a de dentro. Então, feito isso, já tenho aqui os 2 anéis que eu vou precisar para a base, e agora a gente vai precisar achar o comprimento das laterais que nós vamos fazer, tanto a parte externa quanto a parte interna. Então, para isso a gente utiliza aqui uma fita métrica. Aqui eu tenho que ela tem aproximadamente aqui 63 centímetros de comprimento, então eu vou cortar no 65, que eu acho que é o comprimento aqui da folha de papel cartão que eu tenho. Tá? Aí eu vou deixar um pouquinho a mais para a gente poder fazer o acabamento. E a parte interna, eu tenho aqui algo perto de 31 centímetros, então eu vou cortar no 33 também, para ter uma sobra aí para fazer o fechamento. Então eu cortei aqui as 2 tiras que eu vou precisar para a base. Eu cortei aqui uma largura de 6 centímetros, sendo que eu vou dividir essa tira em 4 centímetros e 2 centímetros.
tá? A mesma coisa para tira menor. Então, a gente vai fazer é vincar essa tira aqui nessa marcação aqui que separa 2 e 4 centímetros para as duas, né? E nós vamos fazer picotes nessa tira de 2 centímetros. Então agora a gente vai fazer picotes aqui de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Até o final da tira, tanto para tira maior quanto para tira menor. E uma vez feitos os picotes, a gente volta. Só para tira maior, nós vamos cortar as pontinhas. É porque na hora da colagem da tira maior, essas pontinhas elas não vão ficar encavaladas uma em cima das outras. Então eu estou aqui com a tira maior e a tira menor. A tira menor a gente não vai precisar fazer essas entradinhas, porque a gente vai fazer a colagem dessa forma, então ela vai ficar aberta, né, e não vai encavalar uma em cima da outra. Agora a tira de fora a gente vai colar dessa forma aqui, né? Então se elas não tiverem essas entradinhas, na hora que a gente for colar, elas vão ficar uma em cima das outras e vão encavalar, tá? Deixar um acabamento aí um pouco mais difícil de trabalhar. Então, para fazer a colagem das laterais aqui, então na primeira parte da base, nós vamos começar pela lateral que vai ficar aqui na parte do meio. Então a gente fecha ela um pouquinho, dobra, né, as abinhas aqui para cima. A gente vai encaixar o anel e vai abrir a lateral até onde ela for, tá? Aí aqui a gente pode colocar um clips para deixar bem marcadinho onde que a gente vai fechar. Aí a gente pode ir levantando essas abinhas e colando com cola branca extra forte ou cola quente, o que você preferir. Se por acaso você quiser pegar essa parte colorida e deixar de fundo por dentro da caixa, você pode também, tá? A lateral ela vai ficar com aquela parte sem nada, né? Sem cor. E a parte de fora é que vai ficar aqui com o vermelho, tá? Porque aqui depois a gente vai vir com essa outra parte da base para fazer o acabamento final. Então aqui a gente passa cola em algumas abinhas, desce elas, vira, né, e pressiona para ajudar na colagem. Passa aí uma tampa de caneta, né, e volta e repete o processo com as que estão sem colar ainda. Aí nesses lugares onde encontra, né, uma abinha com a outra, a gente procura retirar as que estão por dentro aqui. Aí uma vez coladas as abinhas aqui fora, a gente vem aqui, tira o clips, passa a cola, aí a gente vai colar, né, procurando manter aqui a envergadura. Aí coloca um clips para ajudar aqui. Então aqui para a parte de fora a gente vai fazer a mesma coisa. Como essa tira é bem grande, então o que a gente pode fazer para não se perder é colocar cola aqui nessas pontinhas aqui no meio, colar, tá? E vir assim, trazendo a tira, passando cola e trazendo a tira aqui por baixo. Então aqui, né, eu colei todas as linguetinhas, eu vou vir aqui, eu vou retirar essas linguetinhas aqui de baixo. A outra ele já acabou colando, né, vou tirar essa daqui. Vou colar ela. Aí eu vou colar aquelas que não pegaram cola direito. Aí vou vir aqui, passar cola nessa parte da emenda. Aí eu vou juntar aqui com bastante cuidado, tentando manter a envergadura aqui, tá? Vou colocar aqui 2 clipes
me ajudar aqui na colagem. Então aqui você vê que a gente já tem a estrutura da base, tá? Aqui, assim que ficou a parte de fora, aqui ó, tá vendo por que não precisa picotar em vezinho essa parte que a gente vai colar por dentro, né, essa lateral, mas aqui a gente precisa, tá bom? Então feito isso, a gente vai vir aqui com o outro anel que a gente recortou, né, vai fazer a colagem, tá? Verifica primeiro se você precisa fazer algum ajuste. Então aqui eu fiz a colagem da parte do fundo e aqui ó, ficou um pouquinho de sobra, tá? Então eu venho com bastante carinho aqui, bastante paciência e eu vou retirando essa sobra aqui com o tesouro. Quando a gente for deixar a base secar, a gente deixa, depois de forçar aqui um pouquinho fundo para aderir a colagem, a gente vira ela e deixa um pezinho aqui em cima, em cada um dos lados, para ela poder secar retinho, tá? Mas não, nada muito pesado não, tá? Só para ela não, de repente, não envergar assim. Então aqui a gente tem a nossa base já prontinha e para fazer a tampa nós vamos utilizar o contorno da própria base final. Então eu vou pegar aqui um pedaço de papel cartão, aí eu vou vir com uma lapiseira e fazer o contorno tanto da parte de fora quanto na parte de dentro, tá? Então lembra aí de deixar a lapiseira um pouquinho em pé, tá? Não coloca a lapiseira assim por baixo para não interferir na medição. Tá? Então nesse caso a gente tem aqui os dois círculos. Essa parte de fora ela é um pouquinho maior do que a da base e essa parte de dentro ela é um pouquinho menor do que a da base para a gente conseguir fazer a tampa, encaixa aqui direitinho. Aí feito isso, eu vou recortar, tá, esse anel da tampa daqui e eu vou replicar ele. Eu vou fazer mais um, assim como a gente fez para a base. Antes da gente cortar essa parte aqui de dentro, então a gente vai definir se nós vamos querer fazer algum tipo de visor aqui, tá? Porque como esse visor ele é arredondado, então a gente precisa utilizar o meio aqui da circunferência, né? Pra gente conseguir traçar e onde a gente quer fazer o visor, tá? Então como aqui eu não tenho o meio, tá? Definido, então eu vou pegar aqui, achar o meio aqui da circunferência, tá? Ela vai ter aproximadamente 20,2, tá? Então aqui mais ou menos é o meio, aqui é o suficiente para a gente ter como referência. Então aqui o que eu vou fazer é traçar arcos, tá? De modo que eu consiga fazer um visor parcial. Não vou fazer um visor inteiriço, porque senão eu vou precisar trabalhar com dois anéis separados, né? E vai ficar a estrutura dependente da colagem do visor no papel, tá? Então eu vou fazer visores parciais. Então aqui, nessa parte azul é a parte lá que a gente vai retirar, né? Para fazer o encaixe da tampa. A partir do centro aqui, eu medi, nessa parte rosa, 6 centímetros. Então, eu vim aqui, abri o compasso em 6 centímetros, apoiei no centro e tracei essa circunferência, tá? Depois, essa verde aqui, eu vim, abri o compasso em 8,5 centímetros, apoiei no centro e tracei essa circunferência, tá certo? Então, a gente ficou com essas circunferências aqui. Então, para essa tampa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma reta bem no meio. Mantendo a régua no meio, eu vou virar ela, assim, numa medida aleatória. E vou traçar uma outra reta. Tá? Eu vou ficar com esse X aqui.
Então eu vou retirar essa parte aqui e essa parte aqui para poder colocar o visor, tá? Essas duas aqui vão ficar do mesmo tamanho e vão segurar a estrutura aqui da nossa tampa, tá? Então, para ficar mais claro, é essa parte aqui que eu vou retirar, tá? Uma outra opção também que você pode fazer é você dividir somente ao meio e retirar somente a metade aqui para fazer o visor e a outra você deixa por inteiro. Então, uma forma da gente cortar essa parte aqui, a gente corta as partes retas, vai fazendo zigue-zague, né, cortando aqui com o estilete, tira a primeira parte e depois vem com a tesoura. Então, para ficar mais fácil de visualizar, tá? A tampa ela vai ficar desse formato. A princípio a ideia era replicar, né, as duas partes da tampa como a gente fez para a base, mas para a tampa não deu muito certo. Mas aqui nesse momento a gente vai fazer somente o molde para ter o espaço do visor para depois fazer o acabamento final. Então você pode pegar um outro pedaço de papel, não precisa ser necessariamente o mesmo papel da caixa, tá? Recorta redondo e faz somente o molde na parte do visor, tá? Não precisa fazer no meinho. Então agora o que a gente vai fazer é tirar a medida aqui, né, da parte de fora, depois a medida aqui da parte de dentro pra gente ter o comprimento e cortar as tiras para fazer a lateral. Então aqui eu já recortei as minhas tiras, eu cortei com a largura de 3 centímetros, sendo que 2 centímetros serão as laterais e 1 centímetro serão aqui as abinhas para fazer a colagem na tampa, tá? Eu cortei menos porque a gente vai ter a parte do visor, então não pode ultrapassar. Então antes de fazer a colagem das laterais, a gente vai precisar fazer a colagem do visor, né? Eu vou pegar aqui um pedaço de acetato que cubra, né, a parte do visor e ainda seja possível fazer uma borda. Então eu vou fazer aqui marcações, né, para que eu consiga cortar esse visor aqui. Aqui nesse caso, né, eu já cortei o visor. Como ele é arredondado, eu vou fazer a colagem com cola quente, né? Apesar de eu não ser muito fã da cola quente, aqui é a melhor opção do que ficar cortando pedacinhos pequenos de fita dupla face. Então, a gente pode fazer a colagem do visor aqui, nessa parte de dentro da tampa, ou então a gente pode fazer na parte de cima, porque depois a gente vai vir com a outra parte aqui para esconder os picotes. Aqui, né, como tem bastante lugar para passar a cola, se ela der uma endurecida, a gente passa a beiradinha aqui da pistola, tá? Bem com bastante cuidado para ela dar uma amolecida e a gente conseguir grudar de volta, tá? Então agora eu vou vir, né, fazer a colagem das laterais. Eu começo pela parte de dentro. Então, uma vez feita a colagem aqui, né, na parte interna, a gente vai vir com a tira maior e fazer a colagem na parte externa. Então aqui, né, tá a parte de cima da tampa com as laterais, visor, as abinhas todas coladas. E aí uma coisa que aconteceu aqui, que eu acho muito legal passar para vocês, é que quando eu fiz essas duas partes, eu usei uma como molde da outra. E eu acabei colocando a que maiorzinha aqui embaixo e deixei a menor para colocar em cima. É pouca coisa, mas é o suficiente para ficar aparecendo um pouco mais do que devia essas partes aqui, né? E o acabamento ele não fica tão bonito. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Eu não vou utilizar, né, essa parte aqui. E o meu papel vermelho ele acabou, porque a caixa deu exatamente uma folha, tá? E inclusive eu tive que emendar, tá, essa lateral aqui, porque eu não consegui tirar ela inteira. Então, o que eu recomendo fazer
para esse tipo de tampa, que quando tem visor, faz um círculo num outro papel para a gente tirar o molde do visor que a gente precisa, tá? Então, eu vou pegar e vou utilizar esse papel aqui, eu vou tirar o molde do visor, tá? Se tiver meio complicado de entender, já já você vai entender. Então, esse aqui é o molde do visor. E aí eu vou vir com a tampa, vou encaixar no molde do visor. Aí o que eu vou fazer é fazer o contorno por fora e aqui na parte de dentro. Aí aqui eu faço de modo que ele fique bem rente, tá? Na tampa. Aí eu vou retirar e vou recortar para poder fazer a colagem aqui. Então aqui eu cortei, né, a minha camada de cima, tá? Agora sim, ó, ela tá bem rente, vai dar um acabamento bem bonitinho. Então agora eu vou fazer a colagem dela para finalizar aqui a nossa caixa. Então aqui a minha tampa ela está prontinha, né? Resolvi aqui o problema da camada de cima. E agora a gente, né, vai colocar, ela tem um encaixe por fora e um encaixe por dentro. Tá? Aqui olhando, né, ficou uma folga boa, tanto de um lado quanto do outro. E aqui eu coloquei as minhas forminhas de origami, né, para você ver que o espaçamento deu certinho. Tem 10 forminhas aqui, né? E colocando a tampa a gente consegue aí ter o charme de visualizar o interior da caixinha. Está pronta a nossa caixa guirlanda para docinhos ou brigadeiros. Eu espero muito que você tenha gostado da ideia do vídeo de hoje. Se você gostou, lembra aí de deixar o seu comentário para mim, dizendo o que você achou, se você vai encarar esse desafio, vai fazer essa caixa guirlanda aí para ter como opção para os seus doces, não só para doces, mas serve também para sabonetes, né, e outros artesanatos. E se você quiser mais ideias de como fazer caixas redondas, eu vou deixar indicado aqui para vocês 2 vídeos. Primeiro, eu fiz caixas redondas utilizando papel micro-ondulado, é um pouco mais fácil de se trabalhar, né, por conta da própria estrutura do papel que favorece aí a colagem com cola quente. Só que ela é mais indicada quando o conteúdo não é muito pesado, tá certo? O outro vídeo é a caixa redonda com visor para mini bolo ou panetone, que é uma caixa redonda alta e ela serve não só para mini bolo e panetone, mas também topo de bolo, boneca, qualquer artesanato que requer aí um pouco de altura. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!